Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implex tu perna gratia, quae tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi bonum Dei, foncibus ignis caritas, et spiritualis unctio. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, te nutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Amen. O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Começamos nossos exercícios com o convite. Lembrem quando eu li a passagem do jovem rico. Vai e vende. Quer dizer, deixa-te. Lembram? Vai, vende tudo o que és. Deixa-te a ti mesmo. Vem e segue-me. Vimos que o caminho para o Cristo passa pela luta com nossos demônios no autoconhecimento. Foi o primeiro tema nosso, conhecer-se. Conhecer meus demônios para combatê-los. Passa pela coragem de permanecer no deserto. Não é isso? Lembram? Expliquei-lhes o que era o deserto, que é preciso permanecer, porque ali a gente amadurece. Dei para vocês lerem. Se não deu para ler aqui, leiam em casa e leiam muitas vezes na vida. Deuteronômio 8, que é curtinho. O Senhor te provou, né? Para ver o que tinhas no coração. Pois bem, passa pela coragem de permanecer no deserto, pela generosidade da ascese, pela capacidade das distâncias. Tudo isso nós vimos. Mas nada disso tem valor sem a oração. Atenção. Para o cristianismo, o centro da vida é Deus. É uma coisa que eu queria tanto que vocês entendessem isso. Era tudo o que eu queria no curso de teologia, era que vocês entendessem isso e que a gente entendesse claramente. O centro da vida humana é Deus. Mas não é qualquer Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Um Deus. O Deus cujo rosto Jesus mostrou. Então o centro da nossa vida, o centro do cristianismo é o amor, é a paixão, é a adesão, é a amizade com Jesus. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é Deus igual ao Pai. Ele é cheio do Espírito Santo, que nos dá vida. Aquele que se une a Jesus nos sacramentos e na vida, aquele que se une a Jesus, vive no Espírito de Jesus, no Espírito Santo que Jesus nos dá pelo batismo e pelos outros sacramentos. São Paulo diz: quem se une ao Senhor
torna-se com ele um só Espírito. Um só Espírito Santo. Vocês já têm essa vida divina em vocês pelo batismo. Precisa somente deixar que ela tome conta de vocês, que ela aflore. O Espírito Santo é como um vírus. Quando foi que a gente foi infectado com esse vírus? No batismo. E em cada sacramento esse vírus vai crescendo. O problema é que a gente sufoca o vírus. Como é que a gente mata um vírus? Tomando antibiótico, né? Quais são os antibióticos nossos? O pecado. As nossas vontades malucas. A gente vai sufocando o Espírito de Deus. E por que sufoca? Porque Deus respeita a nossa liberdade. E se eu não sufocar? E se eu deixar que esse vírus tome conta de mim? Esse vírus vai me transformar. Vai me dar os sentimentos, as atitudes, a vida de Jesus Cristo. Porque é o Espírito de Cristo. A ponto de eu poder dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O dia que eu disser isso de verdade, eu sou feliz. Veja, e me unindo a Jesus, eu tenho acesso ao Pai. Então tudo no cristianismo, tudo na nossa vida passa por Jesus. Então a ascese, não é? A luta interior, o autoconhecimento, tudo isso se desenvolve na relação com Jesus. Olhando para Ele, o homem perfeito, eu vejo o quanto sou imperfeito. O amando, eu tenho coragem de, na luz dele, que disse eu sou a luz, me ver. Vendo a sua misericórdia e recebendo a sua graça, eu tenho a força de me superar. Ontem, quando eu falava em pensar na morte, alguns aqui fizeram Ave Maria, eu não sei o quê. Não. Quando eu me lembro que a morte é estar com Ele, é caminhar para Ele, eu penso nela de modo diferente, positivo, sereno, maduro. Então, essa paixão por Jesus, não é um Deus qualquer o nosso Deus. É por isso que eu tenho medo de muitos desses livros de autoajuda, de espiritualidade, porque é uma coisa assim, né? Não, é levar a Jesus. É como aquilo que eu disse, não é brincadeira. Quando a menina perguntou, mas o senhor que é mensageiro da paz, por que anda de preto? Mas eu não sou mensageiro da paz. Eu sou mensageiro de Cristo. O meu compromisso não é com a paz, é com Jesus. Jesus me manda falar de paz. Mas também diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Não é uma paz qualquer, é a de Jesus. Não é uma justiça qualquer, é a de Jesus. Não é um Deus qualquer, é o de Jesus. É aquilo que São Paulo diz, quanto ao fundamento, ninguém coloque outro, a não ser o que foi colocado, Jesus. Para mim não teve o nome de Jesus, não me interessa nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Né? Por isso nós somos cristãos. Porque o centro da nossa fé é Ele. Para nós Ele é tudo. Tudo. É nosso princípio, é nosso fim. São Bernardo tem um poema, eu botei até no meu blog. Um hino belíssimo. Jesus doce memória. Ele diz, nada mais doce se pode pensar, nada mais belo se pode dizer, nada mais suave se pode sentir, do que Jesus, Filho de Deus. É isso, Jesus. Que outra coisa não nos encante. Nele tudo tem sentido. Sem Ele, nada é suficiente. Nada enche o nosso coração. Nele, Deus se faz visível. Ele não é só o mensageiro de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa divina. Que coisa mais louca e mais bonita. Quem toca nele, toca em Deus. Quem já viu uma coisa dessa? O Deus infinito. O Deus que é maior que o universo. O Deus que não tem futuro nem passado, porque é sempre presente. Esse Deus se fez pessoalmente presente. Nesse moço, nesse rapaz, nesse homem
Jesus de Nazaré. Então, Jesus. Eu sempre me comovo quando eu vejo na Sexta-feira Santa, Bento XVI, um homem tão sábio, e já idoso, venerável, ajoelhado, beijando a cruz de Jesus. Que coisa! Um homem sábio, inteligente, beijando a imagem de um moço de 30, 35 anos, que morreu há 2000 anos atrás. Que coisa! É que nele se encontra a vida. Aquilo que São João diz de modo comovente no início da sua primeira carta. Aquele que era desde o princípio. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós apalpamos do verbo da vida. Porque a vida se manifestou. Nós a vimos. Nós tocamos ela. A gente procura a vida. A vida é uma pessoa. A vida não é um conceito. A vida é uma pessoa. A vida é Jesus de Nazaré. A gente quer viver a ressurreição. A ressurreição não é uma ideia. Não é uma força. A ressurreição é uma pessoa. É Jesus. Aquilo que Jesus diz a Marta. Uma das frases mais malucas do Evangelho. Ou é uma doidice tão grande que só merece nossa risada, ou uma verdade tão bonita que muda a vida da gente. Marta desconsolada diante da morte do irmão. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Onde era que tu estavas, Senhor? Por que tu demoraste? Eu mandei o recado para o Senhor viesse, e o Senhor demorou. O Senhor podia ter curado o meu irmão. Marta, teu irmão ressuscitará. Marta era uma judia piedosa, simpatizante dos fariseus, acreditava na ressurreição. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia, quando todo mundo ressuscitar. Jesus olha para ela e diz uma frase que é uma loucura. Veja, Marta, eu sou a ressurreição. Mas entenda o que isso significa. Marta, você espera, não é a ressurreição? Pois eu tenho uma novidade. A ressurreição não é uma coisa, não é uma força. Sou eu, Marta. Eu sou a ressurreição. A ressurreição que Deus prometeu, a ressurreição que o mundo espera, sou eu, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não ficará morto para sempre. Não, eu ressuscitarei. E Jesus vai e pergunta, crês nisto? E Marta diz, eu creio. Veja, então entendam, na nossa fé, Jesus para nós é tudo. É tudo. É a nossa esperança, é a nossa certeza, é a nossa herança e já é a nossa posse. É aquele que esperamos um dia gozar plenamente dele na glória, mas já o experimentamos na vida. Então disso vocês não tenham dúvida. Por isso todo esse caminho que a gente está fazendo aqui não é um caminho esotérico de autoconhecimento, de autoajuda. Tudo isso que eu tenho falado esses dias é para fazê-los conhecer Jesus e viver uma relação verdadeira, autêntica, sincera com Jesus. E em Jesus ter a vida em abundância. É isso. É para isso. Por isso, falando do céu, agora vou falar sobre a oração. E vou logo fazer aqui uma distinção, viu? Entre oração, meditação e reflexão. Tá certo? Veja, refletir, não é? Eu vou refletir, não é? É eu pensar sobre temas da vida, da existência. É uma coisa boa refletir, viu? É uma coisa muito, muito boa, né? Isso um ateu pode fazer, um ateu pode refletir. Né? Os filósofos, um filósofo ateu é alguém que reflete. Refletir quer dizer o quê? Que eu não quero deixar a vida passar assim por mim à toa. Não, uma pessoa que gosta de buscar o sentido das coisas, de se olhar,
de ver em que pode melhorar. Isso é reflexão. É o exercício de procurar entender a si próprio e as coisas com profundidade. É importante isso? É. A reflexão é uma coisa religiosa? Não. É uma coisa humana. Tá certo? É uma coisa simplesmente humana e que é muito boa. Um cristão deve refletir? Deve. Mas a reflexão ainda não é oração. Depois tem a meditação. Para nós cristãos, o que é meditação? É eu refletir, mas refletir à luz de Deus. Refletir, por exemplo, sobre o amor de Deus, sobre o sentido da vida, da minha vida, sobre o pecado, sobre o amor. Mas tudo isso refletir à luz da fé, à luz da palavra de Deus. Aí já é uma coisa para quem crê. Tá certo? Já é uma coisa para cristão meditar. E por último, a oração. Aí a oração, aí sim, é dialogar com Deus. Na meditação eu penso em Deus. Na oração eu falo com Deus. Eu digo tu. Na meditação eu penso Ele é bom, mas Deus é tão bom. Mas apesar de todo esse mal do mundo, Deus é bom, eu estou meditando. Na oração não, eu não digo Ele, eu digo tu. Tu és o meu Deus. Eu te amo. Senhor, por que o mundo é assim? Senhor, por quê? Veja, mas aí eu estou rezando. Tá certo? Agora, essas três coisas são importantes. Reflexão, meditação, oração. Então as três coisas são importantes. Agora, para nós cristãos, o centro de tudo isso é Cristo. Vocês viram, eu estou citando nesse retiro o tempo todo esses monges do deserto, esses abades, esses anciãos. Eram homens simples. Mas onde foram buscar essa sabedoria que eles têm? No amor a Jesus. Tudo isso eram modos de servir a Jesus. Modos de servir a Jesus. Às vezes de modo bem grosseiro, que eles eram meio rústicos, muitos analfabetos, gente da roça. O abade Pafinúncio tinha um livro com os evangelhos. Pegou, só tinha esse livro para rezar. Pegou e deu o livro. Aí o noviço pergunta, mas abade, por que o senhor deu o livro? Esse para obedecer o que estava escrito nele. Vai vender tudo que tens, dá aos pobres. Pronto. Mas são essas tiradas que nos fazem pensar. São essas tiradas que nos fazem pensar. Então esses homens, a sabedoria que eles tinham, as penitências que faziam, era por causa de Jesus. Aqui está a diferença do cristianismo, por exemplo, ao budismo, das religiões. Essas religiões são a busca do autoaperfeiçoamento. Eu me procurando. No cristianismo, eu procuro Jesus. Só Jesus. E procurando a Ele, nele eu me encontro. É totalmente diferente. Nessas religiões, o eixo sou eu. Então aí vamos lá, coisa de autoajuda, de exercício, de meditação transcendental, de não sei o quê. Esse negócio todo que o mundo oferece. Não. Para o cristão, só há uma paixão na vida, Jesus. Nele eu me encontro. Nele eu encontro tudo. São João da Cruz dizia, tudo é meu. O céu é meu, a terra é minha. Os santos são meus, os pecadores são meus. E até a mãe de Deus é toda minha e para mim. Porque Cristo é meu e para mim. Pronto. São Paulo diz de modo apaixonante, por ele eu perdi tudo. Tudo, e perdeu mesmo. Perdi tudo. Perdi família, os amigos que eu tinha, o prestígio que eu tinha no judaísmo. Perdi tudo. Por ele eu perdi tudo para ser encontrado nele. Paulo se perde para Paulo do jeito de Paulo, para encontrar Paulo
do jeito de Jesus. Isso é ser cristão. Então, todo esse caminho que eu tenho proposto para vocês esses dias é esse. Eu quero que fique bem claro. Aqui não é um curso esotérico de autoajuda. Não, nada disso. Aqui é um caminho para Jesus. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor, nele. Nele eu encontro toda a sabedoria da vida. Podem ter certeza. Nele encontra-se a plenitude de Deus e a plenitude do homem. Não existe ciência mais elevada do que a ciência de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você encontra às vezes pessoas analfabetas, pessoas simples, que viveram a vida para Jesus e são sábias. Sábias, livres, felizes, integradas. Veja, porque fizeram de Cristo o eixo, o sentido da sua existência. Então não esqueçam nunca isso. O eixo da nossa existência é Jesus. Nada mais doce se pensa, nada mais belo se diz, nada mais suave se sente do que Jesus, Filho de Deus. Agora, esse seguir a Jesus, por causa do nosso pecado, das nossas máscaras, requer que a gente se deixe para se encontrar nele de modo novo. Então era isso que eu queria. Por isso a oração, somente ela nos cura realmente. Porque somente através dela penetramos no mais íntimo de nós. E nos tornamos realmente dóceis à ação e à força do Espírito Santo, que é consolador, que cura, refrigera, dá vida e renova. É interessante, a oração é importantíssima. A oração envolve meu corpo, minha inteligência, meu sentimento. O terço, por exemplo, o terço. Eu rezo o terço no carro, em geral. Quando estou com o motorista, hoje eu estou com o seminarista, que ele vem cá na sexta, sábado, domingo comigo, eu vou rezando e ele me acompanha. Quando não, aqui no carro mesmo, rezando. Você pode dizer, mas não presta atenção. Não é isso, não é o prestar atenção. A gente rezando se coloca na presença de Deus. Mesmo que eu não esteja pensando naquilo, eu estou na presença de Deus. Esse colocar-se na presença de Deus é a novo. Esse colocar-se na presença de Deus me renova. Esse colocar-se pode ser em 15 minutos de adoração, na leitura da palavra de Deus, na meditação de um salmo, na leitura de um livrinho piedoso, da vida de um santo. Toda vez que eu me abro para Deus, eu me renovo. É a novo. Entendam, pelo amor de Deus, nesse mundo não existe novidade. Aquela palavra do Eclesiastes é verdade. Nada de novo debaixo do sol. Vêm os velhos desejos reciclados, os velhos pensamentos que voltam à moda, mas nada de novo. É a eterna busca do homem que sozinho não encontra salvação. O que tem de novo no mundo? O que vem de Deus. Aí sim, é oxigênio novo. Então toda vez que na oração eu me abro para o Senhor, eu me renovo. Eu me centro. Pois bem, o lidar com os pensamentos, os exercícios concretos são um bom auxílio na luta contra as paixões. Podem aquietar a alma, podem torná-la saudável, mas somente a contemplação permite a verdadeira cura. É interessante, Viktor Frankl dizia que nunca viu cura terapêutica, psicológica, autêntica, verdadeira, profunda, que não passe pela vida espiritual. Porque nós somos feitos para Deus, não tem jeito. Veja, o que nós estamos fazendo agora na nossa sociedade dá pena. Tiramos Deus. Vamos construindo um mundo sem Deus. E depois, para remediar uma sociedade doente porque não tem Deus, aí tem que botar a polícia na rua. Pode colocar o exército todinho na rua.
que você não acalma a violência, nem debela o tráfico de droga. O tráfico de droga existe porque existe necessidade dela. Existe necessidade dela porque existe um vazio de sentido para a vida, de valores. Existe um vazio de amor nas famílias. Porque o tecido social se desagregou. E se desagregou por quê? Porque aquilo que dava vida, dava coesão, eram os valores nascidos da fé comum. Eu digo isso ao prefeito toda vez que eu encontro o prefeito de Aracaju e ao governador. Ajudem a igreja, porque vocês estão se ajudando. Entende? A fé é questão de necessidade pública. Napoleão, que em si não era crente, nem era cristão sincero, ele dizia, ele suspendeu a perseguição à igreja na França porque dizia, eu posso governar sem Deus, mas não governo sem religião. Claro que esse jeito de falar dele é cínico, que a religião só tem força porque manda para o verdadeiro Deus. Mas é verdade. É verdade. Diante da injustiça, da dor da vida, diante da morte, diante do absurdo, não tem ciência nem filosofia que console o coração humano. Só Deus. Só Deus. Só saber que eu sou amado por Ele. Então somente a contemplação permite a verdadeira cura. Agora, o que é essa tal de contemplação? Eu coloquei aqui, olha. É a oração pura. É aquele estar continuado, perseverante diante de Deus, acima dos pensamentos e sentimentos. É viver na presença do Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. A gente tem momentos de oração, momentos de meditação, para aprender a chegar à contemplação. Não preciso dizer, agora eu vou contemplar, me sento na cadeira. Não é isso. Eu me torno contemplativo. Faz só um menino que disse, chegou uma vez e disse, Padre Henrique, eu queria ir para o mosteiro, porque eu acho que eu tenho vocação contemplativa. Eu disse, por que é que você tem vocação contemplativa? Porque eu gosto de olhar os passarinhos, as flores. Contemplação é o quê? É eu chegar num estado tal de consciência de Deus. Como é que eu chego no estado de consciência de Deus? Rezando. Quando eu rezo, quando eu medito, quando eu leio a palavra dele, Deus começa a ser uma presença na minha vida. Aí aos pouquinhos, veja, aos pouquinhos, sem eu perceber, Deus vai povoando o meu dia. Eu estou no trabalho, mas lá atrás do que eu estou falando, atrás do que eu estou pensando, atrás do que eu estou fazendo, tem aquela consciência de que Ele existe e de que eu estou na presença dEle. Isso é contemplar. Não precisa eu estar pensando nele direto. Tá certo? Vou dar para vocês entenderem. Quando alguém se apaixona, pronto, está apaixonado. Aí faça o que fizer. Mas tem aquela música de fundo lá atrás, aquela sensação, aquela lembrança suave da pessoa amada. Quando isso acontece com Deus, isso é contemplação. Aí eu começo a não querer fazer nada que contraria Deus. E a fazer tudo unido a Ele. Mesmo quando eu não estou pensando nele. É como o ar. Isso aqui está cheio de ar. Ninguém estava se lembrando do ar. Ninguém pensou no ar hoje. Nem disse que aqui está cheio de ar. Não. Mas ele está. Então, quando Deus se torna isso, mas não é uma ideia de Deus lá longe como eu quero. Não. É realmente o Deus de Jesus. Com todo o seu amor e com todas as suas exigências. Então eu começo a viver tudo na minha vida na luz dele. Eu me tornei contemplativo. Pronto. É isso que é a contemplação. E tem horas que isso pega a gente de modo sensível, que é capaz de encher de doçura o coração da gente. Às vezes até de fazer chorar de alegria. Parece que vai explodir o peito, o coração de alegria. Outras vezes aquela secura, aquele desânimo, aquele cansaço, aquele abuso de Deus. Mas por trás do abuso de Deus está a presença de Deus. Eu digo, eu estou abusado até de Deus. Mas lá para trás
a gente daria a vida por ele. Então isso é a contemplação. Aí a gente começa tudo na nossa vida a analisar, avaliar, resolver, medir na luz de Deus. A gente se torna livre, maduro, a gente se supera. Sem isso, não tem cristianismo. Agora vocês imaginem a situação grave que a gente está hoje em dia. Quantos cristãos têm uma vida assim? Não é? Como aquele agricultor que o padre na roça perguntou: para vocês quem é Deus? E o agricultor disse: Deus é o meu chão. Porque do meu chão eu tiro a comida. Do chão eu vim, no chão eu me deito. O chão que vai me acolher no meu último sono, quando morrer. Ou seja, Deus é o meu horizonte. Deus é o meu sustento. Deus é a minha rocha. Deus é tudo para mim. Deus não é um armário que de vez em quando eu abro, quando preciso. Não. Não. Deus é o tudo. Deus é o tudo. Mas isso a gente não experimenta sem a oração. Sem a oração, Deus só é uma ideia. Sem a oração, Deus é uma teoria. Nunca será meu Deus de verdade. Então, vejam, contemplar é não tanto pensar em Deus, mas unir-se a Deus. Dizia Santo Isaac de Nínive: quando o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, estabelece sua morada no homem, este não pode mais deixar de orar. Porque o Espírito não cessa de orar nele. Ainda que durma ou esteja acordado, a oração não se separará do seu coração. Seja comendo, bebendo, esteja em descanso ou trabalhe, o perfume da oração exala espontaneamente de seu coração. Daí em diante, não dará à oração um tempo determinado, mas todo o seu tempo será a oração. Agora, todo o meu tempo não será oração se eu não tiver tempos sérios marcados para rezar. Sem esses tempos sérios marcados, Deus vai desaparecendo da minha vida. Portanto, mais do que momentos de oração, trata-se de viver em oração. Trata-se de uma atitude existencial que vai se tornando mais densa, mais intensa, sobretudo nos momentos reservados para a oração. Então, este estado de oração vai criando em nós um espaço de puro silêncio. Isso é muito bonito. O que é esse silêncio? É quando eu vou aprendendo que não interessa que eu não saiba tudo. Deus sabe. E isso basta. Para que ter que dar conta da vida dos outros? Deus cuida de todos. Para que ter que ter uma opinião sobre tudo? Tudo está nas mãos de Deus. Só Ele sabe a verdade. Para que me afadigar? Tem que ajudar todo mundo de qualquer jeito. Tudo está nas mãos de Deus. Então isso vai criando aquele silêncio na gente. Aquela paz interior. Que, eu repito, que não é desinteresse nem comodismo. Mas serenidade. Serenidade. Mansidão. É o fruto da oração. O último fruto da oração, da contemplação, é a serenidade. A paz. Por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus. Às vezes o nosso ativismo, hoje que a gente vive numa crise de oração e tudo, eu encontro tanto bispo, tanto padre preocupado com a pastoral, mas não pode, porque está uma descristianização, as seitas estão crescendo, o secularismo. E o que é que eu posso fazer, padre? Não, tem que... Não. O que a gente tem que fazer é rezar e ser cristão de verdade. E testemunhar com a vida e com a palavra. Pronto. O resultado, a gente entrega a Deus.
Ah, mas é culpa aquele ato penitencial que eu odeio. Aí quando cantam eu fico pelos pecados, pelos passados. Aí bota, se há no mundo tanta coisa, é culpa dos cristãos. Não é culpa dos cristãos, não, é não. É porque aceitar o evangelho é difícil mesmo. É difícil pra gente que está no ramo, quanto mais quem está lá fora. Ah, não é cristão porque os cristãos vivem mal. Não, não é cristão porque a cruz pesa. Não é cristão porque tem que se converter e ninguém gosta de se converter. É na marra. Por que foi que vocês vieram de Maceió para cá? Porque se converter dá trabalho, para fazer um curso todinho, um retiro, para tentar converter uma coisinha. Porque dá trabalho. Só isso. Nosso Senhor nunca disse que o mundo todo vai ser cristão. Nunca disse. Nosso Senhor quer que em todo mundo haja cristãos de verdade. Pronto. Eu não me esquento nem um pouquinho. As seitas estão crescendo. Deixe crescer. A minha preocupação não é se as seitas crescem. A minha preocupação é se nós testemunhamos o que devemos testemunhar. Para que as pessoas que queiram encontrar Jesus, nos olhando, possam encontrar. Pronto. E se nós somos bem pouquinhos? Não tem problema. O problema é que sejamos pouquinhos fiéis. Mas o que é que a gente quer? Não vamos mudar o cristianismo, fazê-lo bem fácil, para abraçar todo mundo. Então a gente não será salvo. O sal não é a comida toda. O sal é o tiquinho que dá sabor à comida. O fermento é o tiquinho que leveda a massa toda. O fermento não é a massa. Nem o sal é a comida. Então vejam, umas ideias erradas. Umas ideias erradas. Veja, olha direitinho. O que é que eu estou fazendo aqui, esse dia todinho aqui, com um grupo pequeno? Eu estou fazendo, semeando o reino de Deus, a palavra de Deus. E 1000 vezes a gente faz, independente do número. Às vezes as pessoas dizem, o senhor vai, senhor bispo, mas não tem muita gente. Mas eu não perguntei se tem muita gente. Não me interessa nem um pouquinho. Veja, São Paulo chega em Filipos. Em Filipos não havia muitos judeus. Na segunda viagem missionária dele, ele vai bater em Filipos. Não tinha muitos judeus, não tinha nem sinagoga. Então ele diz, bom, hoje é sábado. São Paulo vai para a beira do rio, porque ali tinha judeus, certamente rezando. Não encontrou judeu nenhum. Encontrou umas lavadeiras. Umas mulheres lavando roupa na beira do rio. São Paulo se senta e começa a conversar com elas. E ali está Lídia, que era comerciante de púrpura de Tiatira. E depois de conversar com as mulheres, repare que perda de tempo. Em vez de estar na sinagoga conversando com homens, com o pessoal do Areópago, conversando com aquelas mulheres. Naquele tempo, mulher não liderava nada, não decidia nada. E aí São Paulo perde tempo conversando com as mulheres. Lídia, ali mesmo, pede o batismo. Ele batiza Lídia. E Lídia diz, agora, se o Senhor me julga uma mulher, uma verdadeira discípula de Cristo, a partir de agora, vem hospedar-se na minha casa, que eu vou recebê-lo. Nasceu a igreja de Filipos, que depois se tornou a igreja mais amada e mais querida de São Paulo. Então vejam, no que é pequeno, no que é simples, no que aparentemente não conta. Então não é a ânsia de fazer todo mundo cristão de qualquer jeito. Mas vamos trazer para dar um show. Isso não é. Veja, juntar gente para falar de Jesus e cantar porque sente, porque a música é bonitinha e sente coisinha no coração, isso não é cristianismo. Cristianismo verdadeiro é isso que eu estou dizendo, minha gente. É a adesão pequena, miúda a nosso Senhor. Aqui quem estudou comigo sabe que eu sempre tive essa ideia, sempre defendi isso e combati esse tipo de coisa, essa ilusão de igreja de muita gente. Se tiver muita gente, ótimo. Ótimo. Mas muita gente a qualquer preço, não. Eu me sinto incomodado quando numa festa de padroeiro, numa festa, o padre diz, muito obrigado porque vocês vieram. Vocês nunca escutaram no livramento eu agradecer porque vocês iam para a missa. Como não vou agradecer porque vieram para cá? Não.
Não. Muito obrigado porque vieram. Obrigado a Nosso Senhor que recebeu a gente. Não estou fazendo favor a Nosso Senhor. Ir para a igreja não é favor que a gente faz a Nosso Senhor. Ir para a igreja é bondade do Nosso Senhor de ter colocado o desejo no nosso coração, a força de vir e Ele acolher a gente. É a gente que precisa dele. Veja que coisa. Tem umas coisas erradas na cabeça da gente, entende? Tronchas, muito tronchas. Então nós precisamos da contemplação, nós precisamos viver na presença do Senhor para respirar de verdade, para ser gente de verdade, para encontrar o verdadeiro sentido da vida e a paz. Olha aqui, isso que eu digo, este estado de oração vai criando em nós um espaço de puro silêncio. É aí que Deus mesmo habita em nós. Aquilo que diz o profeta Isaías: na confessão e na calma estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Ou o que diz as lamentações de Jeremias: é bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. É aí no silêncio que Deus habita. Esperar no silêncio não quer dizer ser passivo, ser desinteressado da vida. Não é isso não. Esperar no silêncio é aquilo que diz Santo Inácio de Loyola, que é muito prático. Fazer tudo como se tudo dependesse de ti, mas de verdade esperar em Deus, como se tudo dependesse de Deus. E tudo depende de Deus, não é como não, tudo depende de Deus. Mas esse depender de Deus me coloca exatamente não em passividade, mas em querer ser cooperador da graça de Deus. Cooperador da graça de Deus. Não receber a graça de Deus em vão. Não sufocar os talentos que eu tenho. Então vejam, a oração faz com que eu possa enfrentar as coisas mais difíceis da vida sem perder a paz. Você seja um homem que eu admiro profundamente, mas profundamente. Eu nunca teria palavras para dizer o tanto que eu admiro é o Papa Bento XVI. Imagina, esse homem foi prefeito da Congregação da Doutrina da Fé durante todo o pontificado de João Paulo II. Se vocês olharem o que se escreveu sobre esse homem, o que se disse de mentira, de calúnia, que era um ditador, que era um homem desumano, que era um cardeal tanque de guerra, que era um inquisitor, que era um obscuro. Aí você lê os escritos desse homem, ele não tem uma palavra de crítica a esse povo. Não tem uma palavra de dureza. Bem diferente do meu temperamento, porque eu dou às vezes até nos escritos, né? Não, Ratzinger não. Duvido. Hansking acabou com Ratzinger. Leia o que Ratzinger escreve sobre Hansking. É só delicadeza. Só. E eu fico perguntando, como é que esse homem aguentou 27 anos? A campanha contra ele. Todo mundo falando mal dele. Piadas a respeito dele. E ele sem perder a paz, a serenidade. Sem nunca dizer ao Papa, vou-me embora para a Alemanha porque não dá para mim não. Como é que esse homem conseguiu isso? Porque era livre. E onde foi que ele achou essa liberdade? No silêncio e na mansidão interior. E onde encontrou isso? Em Jesus. Como ele disse na homilia de abertura do conclave, tem lá uma palavrinha dele que é encantadora. Ele vai falando e dirige-se a Jesus e diz: obrigado, Jesus, pela tua amizade. E a gente fica pensando no que não existiu, né? Ele tinha 79 anos nessa época. Uma história de amor, de amizade com Jesus, que só ele, Jesus, sabe. Obrigado, Jesus, pela tua amizade. Como quem diz, obrigado porque na hora da tristeza tu foste a minha alegria. Na hora da crítica, da calúnia, da incompreensão, na hora em que os meios de comunicação me massacraram, tu foste o meu consolo e a minha paz. Obrigado, Jesus, pela tua amizade. Então é isso. Compreendam isso.
a oração, a contemplação nos faz fortes, serenos, serenos. Não nos faz covardes nem alienados, não. Mas aquilo que nós fazemos com toda a firmeza, fazemos sem perder a paz. Fazemos sem nos identificar com os problemas, como eu falei ontem. O nosso mal é isso. Aí do bispo, se ele se identificar com a imagem dele, está frito. Porque quando souber que um padre criticou, ele fica doido. Ou não faz as coisas com medo de ser criticado, ou vai em cima de quem o criticou. E como tem autoridade, persegue. Ah, me criticou? Transfiro aqui em Aracaju para onde? Para Feira Nova. No sertão brabo, divisa com a Bahia. Vai ser padre em Feira Nova. Porque me criticou. Veja. Exatamente. Mas por quê? Porque não se desidentificou com a sua imagem. Compreendem? Uma vez São Bento chegou tarde no mosteiro, século VI, né? E já tinham jantado, ele sentou-se para jantar, e o monge segurando aqui a lamparina para ele. E o monge era filho de nobre. E começou a pensar. É natural essas coisas na gente, viu? O bichinho não é nenhum bandido não, era um monge bom. Mas começou a pensar, que coisa, eu um nobre de sangue, segurando essa vela para esse camponês rústico. Começou só a pensar. Só que para azar dele, São Bento tinha cardiognose, lia os pensamentos, né? É por isso que santo dá trabalho. Aí São Bento na hora fez, meu filho, sente aqui, por favor. Entende? Sente aqui, meu filho. Me dê a lâmpada que eu seguro, não é? E aí o irmão confessa o pecado dele. Mas vocês vejam, é a oração. São Bento podia ter explodido com ele. Não. São Bento na maior simplicidade. A oração, olhe, quem reza de verdade é bem-humorado. Por que é bem-humorado? Porque se relativiza. A gente dá muita importância a gente. Ave Maria. Entende? A gente dá muita importância a gente. Não, é preciso que a gente se relativize também. Eu estou repetindo muita coisa que eu já disse, mas agora à luz da oração. Porque naturalmente eu sou o centro. Eu. E eu vejo tudo a partir de mim. É um inferno. Aí é um inferno. Meus filhos têm que ser como eu penso. Meu trabalho como eu penso. O mundo como eu penso. Deus como eu penso. Eu tenho uma opinião sobre tudo. Quando eu rezo, isso é automático. De tanto rezar, Deus vai sendo Deus na minha vida. Aí sim, Deus se torna o centro de tudo. E eu venho para aqui. Aí tem os outros. Eu vejo que, meu Deus, eu só percebo uma parte da realidade. Eu passo. Querem ver uma coisa? Um bispo, um padre que não tenham feito isso. Aí ele chega na diocese, ou chega na paróquia. Pronto, agora que eu cheguei, faça-se a luz. Agora que eu cheguei, começa a história do mundo. Nunca antes na história desse país. Eu sou. Antes de mim não houve nada. Nunca antes na história desse país. Veja, isso é de quem não se desidentificou. Escutem só. Entende? Então eu perco a dimensão do que eu sou. Aí pronto, eu chego, vou dar o exemplo do bispo porque fica mais fácil vocês entenderem. Aí chego, mudo tudo na diocese de uma hora para outra. O que teve no passado não interessa. O que outros fizeram não interessa. Escutem só. Aí faço tudo do meu jeito. Não tenho a capacidade de escutar os outros, de valorizar de verdade os outros. Resultado, quando eu for embora, não ficará nada. Mas por que isso? Porque eu pensei que era eterno. Quando eu sei que Deus é o centro, eu tento fazer o melhor. E quando não consigo, rio e digo, talvez esse melhor que eu queria não fosse o melhor. E talvez outros farão melhor do que eu.
E no dia que foi embora, digo, pois é, fiz o que podia, tá certo? E o que eu não pude, tenho paciência. Está nas mãos de Deus. Veja, a desidentificação me dá liberdade. Me dá jovialidade. São João da Cruz diz, o amor nem cansa, nem se cansa. Pronto. Já aquele que não se desidentifica, aquele que não reza, nem sossega, nem dá sossego. Termina feito um bispo que já morreu, eu sou como um mandacaru, não dou sombra nem encosto para ninguém. Pronto. Imagine que lema de vida. Não é, eu sou como um mandacaru, não dou sombra nem encosto para ninguém. Jesus diz, vinde a mim. Jesus dá sombra e encosto. Tá certo? Esse não dá sombra nem encosto. Não se desidentificou. E eu repito, o caminho para a desidentificação, para a liberdade interior, é a oração. Quando eu rezo, é sem perceber, viu? É sem perceber. Não precisa ficar dando o que é. Não, é sem perceber. Quando eu rezo, Deus vai sendo Deus na minha vida. Deus vai deixando de ser uma ideia para ser alguém. Cristo vai deixando de ser o nome para ser a presença mais doce, mais suave, o melhor amigo que a gente possa ter. Quando São Policarpo, com 86, 82 anos, foi preso, um bispo idoso, não conseguia mais nem amarrar as sandálias dele. Os padres e os diáconos vinham ajudá-lo, porque já velhinho. E o prefeito Rústicos de Roma de Esmirna dizer, renega Cristo, senão tu vais para a fogueira. E Policarpo disse, há 86 anos eu o sirvo. Ele nunca me fez mal. Por que eu negaria agora? Pois é, ele só nos faz bem. Pronto. Foi para a fogueira com 86 anos. E foi feliz. Entende? Então, isso, rezar. Santa Teresa dizia que ninguém vos mostre outro caminho que não seja a oração. Mas entendam o que eu estou dizendo. Aqui eu falo em oração em dois sentidos. Para ficar bem claro. A finalidade da nossa vida é viver em oração. Quer dizer, viver diante de Deus. Viver com aquela consciência mais profunda de que Deus existe. De que Deus é presente na minha vida e na vida do mundo. Esse é o aspecto mais profundo. Mas para que exista este aspecto, que eu naquilo que fizer... Veja um homem profundamente ativo, mas de oração. João Paulo II, que não parava num canto, mas vivia na presença de Deus. Uma doutora da igreja, mestra de vida espiritual, que era uma carrapeta, Santa Teresa d'Ávila. Mulher ativa. A gente lê as cartas de Santa Teresa e a gente ri. Não tem uma carta que ela não fala em dinheiro, entende? Que não fala em comprar propriedade para o mosteiro. E essas mães vão viver de quê? Já deram propriedade para ela. Uma mulher ativa, prática. E, no entanto, uma mulher que vivia na presença de Deus. Então, vivia em oração. Agora, para chegar a isso, e aqui você entra no país da paz de que eu falo, experimentar a vida e tudo na luz de Deus, para chegar a isso, você tem que ter, e aqui está o segundo sentido de oração, momentos para rezar. Sem esses momentos para rezar, você não cultiva, não exercita a presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Uma pessoa que não reze e diga assim, mas Deus para mim é tudo. Esse Deus é só uma teoria, só um nome. Entende? Mas eu faço o que Deus quer, assim, porque a minha consciência diz. O Deus aí é você próprio, é a sua consciência. Não, Deus não é a nossa consciência. A minha consciência pode dizer uma coisa que é contra a vontade de Deus. Mas para mim não é pecado.
ótimo, para você. Só que você não é Deus. Olha aqui. Saia daqui, vá para aqui e deixe que Deus seja Deus. Escute o que Deus diz na Escritura. Escute o que Deus diz pela igreja dele. E aí você vai ver que você tem que mudar, que você tem que se converter, que você tem que mudar de vida. Então a oração, tá complicado, né, terminar isso aqui hoje. A oração é que vai, tá certo, criando em mim esse espaço, neste estado que ultrapassa palavras e sentimentos determinados e tem-se sobretudo o sentido de uma presença. Podemos encontrar a proteção para o nosso coração. Aí a pessoa se vê na luz de Deus e descobre quem ela é. Eu sou imagem de Deus, né? Sou imagem do Cristo Jesus. Imagem amada filialmente no espírito de amor, aconchegada no regaço do Pai. Aí eu não vou depender dos elogios ou das críticas de ninguém. Os elogios não vão me fazer perder de vista a minha limitação e as críticas não vão me fazer diminuir minha imagem. De jeito nenhum. Eu escuto os elogios e agradeço a Deus. Escuto as críticas e me avalio. Porque como eu saí do centro, não tenho medo de ser limitado. Mas por outro lado, sei o valor que eu tenho. Porque eu sou, nem mais nem menos, o que sou para Ele. Por isso São Paulo dizia, eu não me julgo. E nem me preocupo com o julgamento dos outros. Porque os coríntios estavam metendo o pau nele. Quem me julga é o Senhor. Está aí. Está aí. Né? Então vejam. Uma frase de São Paulo que pode parecer prepotência. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é prepotência. Nem é falta de humildade. É que é um homem tão apaixonado por Cristo, que viveu a vida toda em Cristo, que não tinha medo. Mas ele dizia isso com a maior simplicidade. Pelo contrário, dizer isso publicamente é sinal de uma liberdade interior muito grande. Porque se ele fosse fingido, aí quando está assim, ô Paulo, você é um discípulo de Cristo tão bom. Não, eu não sou isso, não diga isso não. Porque na verdade ele vivia pensando na imagem dele. Não, eu tenho que parecer humilde. Faz feito o mosteiro, que ia, eu já contei essa história para vocês, ia ter eleição para a nova abadesa, e o abade, presidente, veio para acompanhar a eleição. Aí foi eleita lá uma irmã, como a irmã sendo aceita, eu não sou digna. Bom, então vamos eleger outra. Não, mas também, né, também não se pode nem fazer um ato de humildade. Não, não era humildade, era um sebo fingido. Eu não sou digna. Bom, se não é digna, o abade prático, então eleger outra. Mas pronto. Essas coisas assim, né? São Paulo não tinha isso, não. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pronto. Em outro carta ele diz, não que eu já seja perfeito. Uma coisa eu faço, esquecendo o que ficou para trás, eu sigo adiante. Então o que ele quer dizer? Homem, corram comigo. Corra atrás de Cristo como eu corro a vida toda. É isso que ele quer dizer. Veja, mas é um homem livre. Um homem simples. É a oração que faz isso, viu? É a oração. Aí, tudo é curado. Quando eu experimento de verdade que eu sou amado por Deus, que eu sou imagem do Cristo Jesus, quanto a gente é ferido, não fui amado na minha vida, fui rejeitado. Meus pais amavam mais meus irmãos do que a mim. Ou então eu fui preterido quando era jovem. Ou então no colégio me rejeitavam e ficaram as feridas. São feridas que ficam. Quando eu realmente me abro para Deus, isso vai sendo curado. Porque eu vejo que fui amado por Ele. O que diz o Salmo 26, 27. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. É a maior cura que existe. A maior cura é a oração. A melhor terapia. Aí tudo é curado no amor de Deus. Esse amor de Deus é o Espírito Santo. Todas as feridas que a vida nos possa ter infligido,
são cicatrizadas. Aí desaparecem todos os pensamentos em relação às pessoas que nos feriram. Você veja, a vida de colunista social, eu fico olhando. Vejam, a vida de sociedade é uma vida de aparência. Eu pago para ser convidado para uma festa, para aparecer na coluna que eu estava presente. Minha gente, que coisa mais deprimente. Isso é pior do que se prostituir num bordel. Mas é verdade. Quer dizer, eu valho porque os outros disseram que eu sou importante. Que coisa triste. Mas o mundo funciona assim. Não, mas o mundo funciona assim. Mas é assim? É assim que funciona. As pessoas valem não é pelo que são. É pelo que têm. Não é nem pelo que têm, já errei. É pelo que parecem ter. Isso tem um nome bonito hoje, marketing. Marketing, né? É o Photoshop da vida. Então, aquele que reza é livre de tudo isso. Porque me importa o que eu pareço para Deus, não o que pareço para os outros. Mas isso está dentro da igreja, também está em todo canto. Aparecer para o bispo, parecer para o padre para agradar. Não. O que eu pareço para Deus. Quem vive diante de Deus é livre, é sereno e é feliz. Nunca esqueçam isso. É livre, é sereno e é feliz. Mas isso a gente não consegue sem rezar. Nunca esqueçam isso. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Oh